Bem, lei de reprodução, a primeira questão nesse tópico, dentro das leis naturais, tópico lei de reprodução, faz parte das leis de Deus. A lei de Deus ela é uma única lei, ela abrange todos os aspectos e interesses da vida e dos aspectos que se relacionam com nascimento, evolução, crescimento, desenvolvimento, todos os aspectos. Para uma questão pedagógica de entendimento, ficou mais fácil separar ou segmentar a lei em várias partes. Então, nós temos 10 segmentos, sendo um deles a lei de reprodução. Mas é muito difícil que a gente queira tratar da lei de reprodução isoladamente. É preciso que a gente tenha em mente que isso faz parte de um conjunto maior, que a lei de reprodução ela está inserida dentro do aspecto geral das leis de Deus. A primeira questão formulada por Kardec dentro desse segmento de lei é se a reprodução é uma lei natural. Quando Kardec está tratando desse aspecto da reprodução, ele está falando da reprodução dos seres vivos. Então, o aspecto que nós vamos encontrar na lei de reprodução é exclusivamente sobre essa questão dos seres vivos. Porque nós poderíamos expandir essa lei para tratar também de assuntos outros, como a reprodução de comportamentos, a reprodução de sentimentos e outros aspectos dentro desse entendimento. Os espíritos responderam que sim, a reprodução é uma lei, está na ordem natural. Entender esse aspecto não é muito difícil, mas nós temos que pensar assim, pensar de uma maneira universal. O que é vivo? O que é inteligente? Além de vivo, inteligente. E o que é intermediário nesse processo todo? Quando nós falamos de forças vivas, nós não podemos pensar exclusivamente no que já é biológico definido e determinado. Nós temos que pensar na essência, que dá origem, o que inicia o processo de vida. Nós sabemos que os espíritos explicam que tudo se manifesta desde o mineral até a angelitude. E o progresso vai funcionar em toda essa amplitude, desde o mineral até a angelitude. Nós somos os seres, além de vivos, inteligentes, dentro desse processo. Nós estamos mais ou menos ao meio do caminho entre o início simples, ignorante, princípio de vida, e a angelitude, que é o objetivo do processo todo. Bom, mas o que é a inteligência? E essa inteligência também se reproduz? Dentro do aspecto da lei natural que estamos estudando, não. Nós estamos pensando exclusivamente na reprodução dos corpos. Porque o espírito, que é o detentor da inteligência, de sentimentos e todos os aspectos relacionados com a hominização, a angelitude, é iniciativa exclusiva do princípio universal, da inteligência universal, causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus. Então, quando nós estamos envolvidos num processo reprodutivo, nós somos capazes de reproduzir apenas o aspecto físico, nunca o aspecto intelectual, nunca o aspecto espiritual, que são competências divinas. O princípio inteligente já existe antes da matéria se condensar. Ele é atraído magneticamente pelas energias, polarizado para um princípio material muito simples. A ciência fala em mônada, organismos unicelulares, e daí o processo todo se inicia. E isso
é o aspecto geral. E vamos voltar para a lei de reprodução, que trata do nosso estágio atual. Então, se a reprodução é uma lei natural, então é preciso que a gente esteja se reproduzindo de forma constante. Isso tem um objetivo. O princípio inteligente precisa se agregar à matéria para desenvolver o processo de aprendizado, crescer, evoluir. O progresso depende dessa interação. Se nós pararmos o processo de reprodução, se existisse uma solução de continuidade do processo de reprodução, o princípio inteligente perderia a oportunidade de fazer o seu aprendizado nesse processo de interação com a matéria. Bom, mas aí começam os aspectos humanos da questão humana. Simples e ignorante ao início, e nós vamos nos desenvolver a partir daí. E o processo é longo e é multiverso, ele é cheio de aspectos diferentes que às vezes nos parecem complicados demais, complexos demais, e às vezes simples demais. Isso depende de como nós pensamos. E o pensamento, nós não podemos esquecer, é um atributo do espírito. Evolui com a evolução espiritual, com o aprendizado que ele tem lá. Então, dentro do desenvolvimento de sentimentos, os primeiros aspectos que vão se desenvolver são as sensações. Sentir as coisas externas, a percepção externa. Então, nós desenvolvemos a sensação. Depois, nós desenvolvemos a percepção, ou seja, transformar uma sensação em uma coisa que nós identificamos. Bati a mão ali naquela peça, doeu. A sensação é a batida, é o reflexo imediato. A percepção, uma dor na parte que bateu. Bati a mão, está doendo a dor. Isso é a percepção. É uma outra fase do desenvolvimento. Depois vem a fase do desenvolvimento do sentimento, que é transformar a percepção a uma resposta, dar uma resposta a isso. Ou seja, nós temos uma causa, dor, batida, dor, e uma resposta, um sentimento. E a gente emite uma expressão, que pode ser de tolerância a nós mesmos, de autodesculpa, nossa, não podia ter feito isso, porque não prestei atenção, ou de revolta, um xingamento. E a gente vai desenvolver o sentimento a partir dessa coisa simples. E desse processo, ele vai se abrindo, e nós vamos desenvolver aí o orgulho, o egoísmo, que são fundamentais no desenvolvimento do espírito. Sem o orgulho e sem o egoísmo, a gente estaria lá vegetando ainda. Não teria chegado aqui. Do orgulho e do egoísmo vão derivar todas as paixões provocadas pelas sensações. E as paixões, na verdade, elas são sentimentos ou percepções aperfeiçoadas que vão dirigir o progresso do espírito. Por exemplo, a fome, a sede, fazem parte do processo de desenvolvimento do corpo físico. É preciso preservar essas funções. E aí, por causa do egoísmo, por causa das condições da escassez, à medida que o indivíduo se desenvolve, ele desenvolve também um senso de propriedade, um senso de autodefesa. Aí está o egoísmo. E à medida que ele começa a competir com outros indivíduos, ele desenvolve o orgulho, desenvolve a ambição, desenvolve outros sentimentos, a vaidade, que estão relacionados com isso, e todos são necessários. O processo continua, e a gente saiu lá das cavernas, da Idade da Pedra, passou lá por várias sensações, por situações diversas, e chegamos aqui, onde também, além da inteligência, além de desenvolver
sensações e percepções e já ter sentimentos, apesar de rudimentares, nós também temos o livre arbítrio. Temos a capacidade de pensar. É impossível tolher a nossa capacidade de pensar. Nós podemos pensar o que quisermos. É impossível a alguém de fora impedir que a gente pense. Tem ressalvas nisso, tá bom? Se a gente fosse falar de obsessão, dei uma palestra sobre isso há um tempo atrás. Os obsessores, quando a gente deixa, quando a gente permite, eles interferem e fazem a gente pensar diferente. Mas a gente nunca pode lembrar que, se nós estamos pensando diferente, é porque nós queremos pensar diferente. O livre-arbítrio, mesmo aí, está presente. Nós só deixamos que outros influenciem. Deixamos, porque isso é totalmente possível de evitar. Bom, pensar o que quisermos. Porém, entre pensar alguma coisa e executar essa coisa, existe um espaço, existe uma série de circunstâncias que são motivadoras ou impeditivas. Nós podemos fazer alguma coisa e ser motivados a fazer mais. O aluno que está aprendendo no início do aprendizado e é estimulado, né? Cuidado com elogios desnecessários, cuidado com presentes, trocas. É preciso que a motivação seja sincera, verdadeira e a mais simples e objetiva possível, sem pieguice, sem exagero. Quando o indivíduo é motivado assim, ele se autossatisfaz e passa a reproduzir aquele tipo de comportamento com mais frequência e maior precisão. Daí o perigo do estímulo indevido, do elogio desnecessário dos presentes. Quando a gente exagera nesse processo, a gente pode exagerar o processo de resposta, lei de ação e reação. Eu explico por quê. Nós acostumamos o indivíduo a responder a estímulo cada vez mais frequentes e maiores. A ambição vai fazer com que isso nunca tenha um limite, nunca tenha um parâmetro. E aí nós estamos produzindo indivíduos que vão depois ser autoridades, ministros, sei lá, grandes autoridades, corruptos, necessitados de presentes, de agrados, de sei lá o quê, para poder fazer aquilo que deveriam fazer por obrigação. Então, esse tudo que a gente vê, essa corrupção toda que a gente vê no mundo todo, em todos os segmentos, é decorrente do processo de educação inadequado, indevido. Mas não é isso que o nosso assunto principal. Vamos voltar para a questão. Estamos desenvolvendo os sentimentos e entre eles também está a sensualidade. E então chega um momento que a reprodução passa a não ser interessante para algumas pessoas. Deixa de ser interessante. Mas o fato de deixar de ser interessante deixa de ser necessário? Mas e o livre-arbítrio? Eu não tenho livre-arbítrio? Eu não posso fazer do jeito que eu quero? Tudo isso é verdade. Aí vamos recorrer ao apóstolo Paulo. Tudo é lícito, qualquer que seja a nossa decisão é lícita. Mas é preciso que a gente tenha o senso crítico necessário para avaliar essa decisão e ver se vale a pena colocá-la em prática ou não. Qual a nossa finalidade aqui? Temos uma finalidade. Se nós não nos atentarmos a isso, nós vamos ficar sem perspectiva. E aí existem outros processos de desagregamento da condição da evolução espiritual. Bom, nós estamos numa encruzilhada. A reprodução é uma lei natural, então é preciso que se reproduza. Isso está também dentro do senso das limitações críticas de cada um.
E o Kardec pergunta aos espíritos se por acaso a reprodução fosse deixada livre, se isso não seria um problema. A pergunta é mais ou menos significa assim: será que você imagina que hoje a população do mundo todo hoje tivesse se reproduzindo como há 50 anos? 8, 10 filhos por família. Como será que ficaria a situação real do mundo? Questão de alimentação, questão de roupa, questão de consumo. Será que a Terra suportaria? Que tamanho estaria essa população? Os espíritos dizem que Deus a tudo provê e organiza. Ora, nós somos indivíduos inteligentes. E realmente aconteceu isso. Ao longo da história, as pessoas aprenderam que não precisam ter 10 filhos. Que basta ter 1, ou 2, ou menos de 10. E isso significa colocar a população em um patamar suportável pelas condições que a Terra oferece para alimentação, vestuário, segurança e tudo o que é necessário. Então, está condicionado ao livre-arbítrio dos indivíduos e é uma coisa boa. Hoje, as exigências do processo social são muito diferentes de 100, 200 anos atrás. Né? A ciência demonstra que é preciso ter muito mais cuidados hoje do que teríamos. Tanto é que a expectativa de vida, que girava em torno de 30, 40 anos, há 200 anos, hoje em torno de 70, é muito diferente. Se a longevidade também aumenta, se a reprodução continuasse no mesmo ritmo, aí realmente teríamos grandes problemas. Então, é permitido o controle da natalidade, por exemplo, com bom senso, com critérios, né? Existem conhecimentos suficientes para fazer isso, não é ilícito, os espíritos não condenam. Assim como também não condenam a questão do uso da genética para aprimoramento do corpo físico. A questão que está no Livro dos Espíritos é a 692 e fala dos corpos animais. Quando a gente lê ligeiramente corpos animais, a gente fala, bom, dos animais que a gente usa para se alimentar, por exemplo. Então, nós podemos mexer geneticamente nos animais para aumentar a produção, um monte de coisa. Quando a gente reflete um pouco mais fundo, nós vamos saber que o nosso corpo também é animal. Animal significa que tem uma alma o animando. Todo corpo vivo que se movimenta por si só é um corpo animal. Mas as plantas também estão nesse processo, e porque elas têm um princípio anímico se desenvolvendo lá e já individualizado. Então, eles dizem que isso é lícito, sim. Essa questão surge porque, na época que Kardec está preparando o Livro dos Espíritos, também está em discussão muito atual a questão da genética, que começava a ser muito discutida a partir das descobertas do Mendel. Então, era uma discussão fervilhante, como hoje está fervilhando discussões com relação à célula-tronco. É permitido? Olha, tem o livre-arbítrio, tudo é lícito. Só é necessário saber se é conveniente. O que é o conveniente ou inconveniente? Quando a gente fala em termos científicos, isso é a ética. Quando nós falamos em termos espiritualistas, nós estamos falando de moral. Então pode ser lícito, mas pode ser imoral, não o fato de fazer, mas a forma por que é feito e a finalidade para a qual é feito. Aperfeiçoaram-se os animais e os vegetais para melhorar a produção de alimentos, para melhorar a qualidade da reencarnação, o processo de desenvolvimento espiritual. Aqueles indivíduos que também têm um princípio individual, espiritual, um princípio espiritual em desenvolvimento lá, fazem parte desse processo todo. E é a partir desse processo que costuma-se dizer que o homem é co-criador de Deus, ou seja,
participa da criação junto com Deus, aperfeiçoando naquilo que lhe é possível, naquilo que as suas limitações já permitem. Limitações que, às vezes, para alguns de nós, podem ser muito grandes, mas para alguns espíritos parecem não existir. Os espíritos que, por exemplo, desenvolveram a matemática, a música, a ciência em geral, parecem que nem são desse planeta aqui, tal a magnitude dos conhecimentos que trouxeram. E Emmanuel explica isso, né? A caminho da luz, ele dá uma orientação, uma explicação sobre esse assunto. Como é que a gente chegou? Como é que tem uma diversidade tão grande de inteligência, de condições espirituais? E os espíritos explicam, é obrigação dos que sabem mais, dos mais preparados, dos melhores em condição atual econômica, socorrer os menores, os menos preparados. E dizem que os animais são nossos auxiliares no processo de aperfeiçoamento. Tudo está imbricado, tudo é solidário, e nós somos os grandes responsáveis pelos erros e acertos que acontecer dentro desse processo todo. Tudo o que a gente fizer sem ética, sem respeitar a orientação moral, nós vamos ser responsabilizados por isso e estaremos sujeitos às reações da lei de ação e reação. E um outro tópico interessante é a questão da união dos espíritos, o casamento, o celibato ou poligamia. Tem uma discussão nesse sentido. O casamento, nesse nível em que nos encontramos, é considerado pelos espíritos como um progresso da civilização humana. E a extinção, simplesmente, do casamento, extinção, não precisa mais, cada um do jeito que quiser, seria um retrocesso. E por que isso? Na questão da reprodução, a natureza é tão bem engendrada e perfeita que é preciso a participação de mais de um indivíduo na reprodução, na maioria dos casos. As plantas precisam ser polinizadas por outros elementos. O homem sozinho não se reproduz, a mulher sozinha não se reproduz. É preciso de um outro, os animais em geral. Existem os hermafroditas, que podem se autorreproduzir como o cavalo marinho. É um aspecto, mas o aspecto mais geral, que nós observamos, é o do conjunto. Então, o casamento, ele é uma criação humana, ele não é indissolúvel, está sujeito às leis humanas, mas ele facilita o desenvolvimento do senso de responsabilidade e a afetividade e a cumplicidade ou solidariedade na educação dos espíritos reencarnados. Então, é uma providência humana de grande importância dentro do processo. Mas todo mundo é obrigado a casar? Não, tem o celibato, não é obrigado a casar. Agora, o celibato tem dois aspectos, né? Tem o aspecto daquele que adere ao celibato porque quer ficar sozinho, não necessariamente porque é egoísta, mas porque tem um objetivo, tem uma missão, quer ficar livre para fazer do jeito que ele quer. Né? E tem aquele que é feito por egoísmo, porque eu não quero ter a responsabilidade de me envolver com outra pessoa. Então, o celibato no sentido de missão é bem-vindo às leis de Deus. No sentido de egoísmo, simplesmente para me isolar do outro, então é um prejuízo para o espírito. E a poligamia? A poligamia é considerado pelos espíritos como um desvio da lei natural, um abuso dos homens. Criaram para atender um aspecto meramente sensual, sensualidade, aspectos físicos da vida. Não vamos fazer julgamento, vamos dizer se está certo ou se está errado, porque o espírito tem o livre arbítrio. E o que se pode pensar disso?
qualquer relação exista entre duas ou mais pessoas, para ser uma relação verdadeira, o que ela precisa é de respeito e amor. É isso que precisa. Então, se nós dissermos que uma família de 4 pessoas é uma família, para dizer que é uma família, não é necessário que haja laços consanguíneos. É necessário que haja respeito e amor. Então, se 3 ou 4, 5 estudantes, por exemplo, montam uma república para morar junto enquanto estudam, se houver respeito entre eles, amor entre eles, o amor ao respeito máximo ao outro, é uma família. Por quê? A família é espiritual. Nós somos famílias enquanto espíritos. O corpo físico é instrumento de aprendizado e nos impõe limites e circunstâncias que nos fazem aprender uns sobre os outros. E o que nós precisamos realmente desenvolver é o respeito ao outro, em qualquer das suas fases, em qualquer da sua extensão, e o amor ao teu próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe nos propósitos de aprender e servir sempre. Obrigado. Então, o nosso tema, como já foi mencionado, é o Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus aos seus discípulos. E Jesus, ele se autodenomina em vários pontos no Evangelho de João. Aqui está no capítulo 14, no verso 6. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a seiva, né, que alimenta. Eu sou o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. O que não é pastor vê o perigo e foge, abandona as ovelhas. Então, Jesus vai se se apresentando, vamos dizer assim, aos discípulos durante o Evangelho de João. Por quê? De uma forma em que, dentro desse capítulo, iniciando nesse capítulo 14, Jesus começa a preparar os discípulos para a sua partida. Então, nós vamos fazer a leitura para criar aqui, nos encontrarmos dentro desse tema, né? No Evangelho de João, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo aos discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Esse assunto, na casa de meu pai há muitas moradas, está aqui o André. André, dá uma palestra, né? Então, fica aqui o tema em aberto para os próximos assuntos. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, iniciemos aqui as nossas reflexões. Eu sou o caminho. O que Jesus quer dizer com isso aí? Eu sou a rota. Eu sou a direção. Estejai em vós um direcionamento para as vossas vidas. É como se nós disséssemos assim para um profissional: para você ser um bom profissional, qual o caminho? O caminho do conhecimento, da dedicação, não é? Do amor àquilo que está fazendo, a perseverança nas dificuldades. Então, esse é o caminho para a formação de um bom profissional. E o que Jesus quer dizer aqui? Para que tenhamos rumo, a rota.
O modelo que é Jesus na questão 625 no Livro dos Espíritos, qual é o modelo dado para o homem? Na verdade, em que como guia e modelo, e os Espíritos respondem Jesus, dado como guia e modelo. O que quer dizer guia? Aquele que deve ser seguido. E modelo? Aquele que deve ser exemplificado. E como é difícil, irmãos, nós não termos um caminho, nós não termos um direcionamento na vida. O que acontece com muitos, em determinadas situações da vida, em que perde a luz de Deus, perde o direcionamento e ficam perdidos. Não é? É esse caminho, é esse direcionamento que precisamos ter na nossa vida. Por quê? Como disse o Marco, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas expiações, dentro das nossas provas, se nós tivermos um direcionamento, se nós tivermos a fé em nosso coração, se nós tivermos objetivos, se nós tivermos a perseverança, a condição, o amor à nossa vida, o amor àquilo que estamos buscando, nós vamos permanecer. Não entramos em desespero. E quantos estão em desespero? Quantos estão em angústias? Quantos estão, na verdade, vislumbrando o próximo passo como um suicídio? Por falta desse caminho, por falta desse direcionamento. E quando eu abri a palestra, aqui satisfeito, feliz, sentado vendo o tanto de jovens que estão entrando na casa espírita, na verdade, que Deus vos abençoe, que a luz de Jesus esteja com vocês, porque vocês estão buscando direcionamento. Jovens, com futuro pela frente, e o que vai complementar o futuro dos jovens, o que é? Além do sucesso profissional, os estudos, a faculdade, tudo que estão almejando na condição material, estão aqui buscando direcionamento na vida, complementando, na verdade, a encarnação na sequência do conhecimento espiritual. Isso é muito importante. Eu sou o caminho à verdade. Vamos refletir agora sobre a verdade. Nas muitas encarnações, nas nossas formações, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, na encarnação atual, nós vamos formando na nossa vida as nossas verdades. E essas verdades vão nos prendendo, é como uma ferrugem, vão formando em volta de nós aquilo que nós chamamos de verdade. Não, eu sou verdadeiro, eu faço isso, eu falo aquilo, a minha verdade é a minha verdade. E de que forma, de que maneira é formada essa verdade? Se nós perguntarmos para alguém que tem uma família estruturada e que recebeu toda a bagagem ou todo o suporte para ser formado um cidadão de bem, ele tem a sua verdade. Agora, se nós olharmos para uma criança que vive na beira da mendigância, com dificuldade, com pais alcoólatras, com tanta, na verdade, dificuldade social, qual é a verdade desse ser humano? Está dando para entender, pessoal? Então, de acordo com o sofrimento, de acordo com a dificuldade, de acordo com aquilo que nós vamos passando na encarnação e nas encarnações anteriores, de conhecimento, de bagagem positiva e negativa, é constituída em nós uma verdade. Não é assim? E será que a nossa verdade é a verdade do Marcos? A minha verdade é a verdade dele? Ou a verdade de cada um de nós? Ou a verdade de um filho é a verdade do pai? Aí que entra na primeira palestra do nosso irmão, a respeito da resiliência, a respeito do respeito, a respeito do cuidado com o próximo, não magoar o próximo, não julgar. A indulgência, a benevolência, porque cada um de nós constitui uma verdade.
E essa verdade é estruturada em quê? Em sentimentos, em dores, em traumas. E quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, é porque nós estamos aprisionados na nossa verdade. E a nossa verdade é uma verdade constituída no egoísmo, na ganância, naquilo em que nós não enxergamos o quanto nós temos que, na verdade, respeitar o nosso próximo, aquele que está do nosso lado. É minha mãe, é meu pai, eles que têm que me aguentar e não pedir para nascer de forma nenhuma. Adolescência, uma fase tão difícil da formação, não é? Os adolescentes, os aborrecentes acham que sabem tudo, né? Acham que tudo podem contestar. Contestem, tenham as vossas verdades. Tenham as vossas verdades. Como cada um de nós tem as nossas verdades, mas que seja dada dentro do respeito e do cuidado. E quem disse que a minha verdade é absoluta? Não. Como disse o Marco Aurélio desde o início, somos aprendizes. Estamos também com as nossas dificuldades, com os nossos erros. E essas verdades que vão, na verdade, cercando, vão fechando a verdade dada pelo alto. Qual é a verdade dada pelo alto? São as leis divinas. E na questão 621, se não me engano, aonde está a lei de Deus? Aonde a lei de Deus é colocada? Aonde é colocada a verdade absoluta? Na nossa consciência. Essa é a verdade absoluta. Não é? E nós vamos ficando aprisionados nas nossas teorias, nos nossos cuidados, nas nossas meninices, né? E nós vamos criando para nós um aprisionamento, um espírito triste, às vezes sem perspectiva nenhuma. Quando eu falo em perspectiva, não é perspectiva material. É aquele ser, é aquele homem interior que vê amanhecer o dia e fala assim, mais um dia. Sem energia nenhuma para levantar, sem energia nenhuma para vencer aquele dia. Não estamos falando de idosos, não. Estamos falando de jovens, meia-idade. Né? Estamos falando de perspectiva de vida. Estamos falando de amor próprio. Estamos falando de esperança. Estamos falando de uma busca incessante por essa verdade. E quem nos dá essa verdade, a aproximação dessa verdade, o esclarecimento dessa verdade? Estamos aqui, os que estão nos ouvindo, através da internet, o que vão nos ouvir, é o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento do Livro dos Espíritos. Não está aprisionado, né? Nessa verdade que está me condenando, por eu ter, na verdade, feito algo, e que essa condenação me prende nessa situação de vida, e que eu trago um peso de uma culpa, às vezes não dessa encarnação, mas de anteriores, em que eu estou me arrastando nessa encarnação, e eu não entendo o porquê, mas a doutrina espírita explica. E quando eu me sinto culpado por alguma coisa, o que eu tenho que buscar? Buscar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como que eu saio dessa situação? Como que eu saio dessa situação? Fazendo o bem. Todo bem que eu possa fazer a alguém, a outrem, no convívio, no relacionamento, nas oportunidades que me surgem de fazer o bem, o que eu faço? Estou, na verdade, me desvencilhando desse peso todo que eu trago na minha alma. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quer dizer, se não fosse assim, não eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E de forma nenhuma, diz aqui,
Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Aqui que as doutrinas se confundem, que Jesus vai voltar em nuvem de glória, e todo o povo há de vê-lo, né? E dará aos mortos, os que estão no mar ressuscitarão, e se apresentarão diante do trono para o julgamento final. É aqui que as doutrinas começam a se confundir. Porque o que vai estabelecer a volta de Jesus, o que vai estabelecer essa nuvem de glória em que vai apresentar o Mestre para nós, é essa verdade. É o conhecimento do Evangelho. É a evolução dos mundos que o Marco Aurélio colocou. Expiação e prova, regeneração, mundos sublimes, é esse crescimento. E o planeta Terra vai chegar nessa condição. É quando Jesus vai estabelecer o seu reino, vai estabelecer a sua glória. Né? Como que nós estávamos aqui, eu e o nosso irmão Moisés, e uma pessoa aqui na plateia ouviu a palestra do Moisés e me chamou, um evangélico, e ele tinha essa dúvida. Essa parte que Jesus vai voltar em nuvem de glória, e todo olho há de vê-lo. Digam, só se tiver, né, a internet ligada lá e vendo Jesus falar. Então nós vamos assistir Jesus pela internet. É a forma lógica, dentro dos nossos dias. E aí nós começamos a explicar para ele que isso aí vai ser a glória, vai ser a sublimidade desse Jesus que está aqui falando conosco, e naquele dia falava com os discípulos, não se turbe os vossos corações. E essa verdade, irmãos, eu estou buscando a reflexão nessa verdade, é porque essa verdade ela tem que começar a fazer parte da nossa vida. E muitas das vezes nós não aceitamos essa verdade. Aí nós começamos uma guerra espiritual, vamos dizer assim, porque quando se fala em reforma íntima, toda palestra espírita a gente ouve falar em reforma íntima, né? Fica meio repetitivo o assunto. Mas essa reforma íntima, ela parte do seguinte princípio. Nós temos que abrir mão do nosso personalismo, né? Da nossa ignorância, que às vezes a palestra está suando, a vida está nos trazendo experiências do nosso lado, e nós não conseguimos assimilar essa verdade. Então começa aquele embate. Então, irmãos, vamos aproveitar as oportunidades de que essas verdades estão nos esclarecendo. Às vezes nós olhamos o irmão sofrendo do nosso lado. Às vezes é um parente, é um ente querido no hospital, passando por uma situação tão difícil. E nós olhamos por aquilo e buscamos entender aquela situação. Ou muitas das vezes nós julgamos. Nós julgamos. Né? Mas se Deus fosse bom, a situação não estava assim, ou dessa maneira, ou daquela maneira. Ou Ele está aí porque Ele tem que espiar. Né? Nós não somos juízes. Nós não somos juízes. Nós precisamos ter uma verdade em nós, a verdade da misericórdia. E entender que um dia também nós poderemos estar num leito de hospital. Estarmos numa UTI, ali naquela solidão, e refletirmos em busca das verdades que, durante o tempo que nós tivemos de aprender, de buscar a verdade, a verdadeira verdade, vamos dizer assim, nós não buscamos, ou nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Porque o conhecimento nos traz luz. O Evangelho nos traz luz. Né? E precisamos sempre, irmãos, refletir de uma forma. E a capacidade de entender essa verdade parte de um princípio chamado humildade. Humildade. Né? O que adianta homens que se dizem poderosos,
homens que se dizem donos da verdade, né? Do conhecimento, do poderio, explanando suas ideias, engodando o povo nas suas mentiras, que para eles é uma verdade. Não pensam que eles estão achando que eles estão mentindo, não. Para eles é uma verdade. São tantas coisas, né, que aparecem, que nós ouvimos e falamos assim, meu Deus do céu, será verdade isso? Para ele é uma verdade. E ele apresenta numa forma de um discurso, de uma apresentação para o povo, né, aquela verdade, e aqueles que não estão preparados no conhecimento, assimilam aquela verdade. E aquela mentira, aquele engodo, passa a fazer parte dessa verdade. Só que aquele que tem a luz de Deus, aquele que sabe que acima de tudo está amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E o conhecimento dessa verdade está no nosso coração, na sinceridade, na observância dos mandamentos de Deus, no conhecimento do Evangelho, por mínimo que seja, por mínimo. Cada um de nós sabe aqui, quando faz algo que aborrece alguém, existe um sinal chamado consciência, existe um start. Quando nós aborrecemos alguém, faça um teste. Leve essa palestra, faça um teste. Se no momento, num afã, numa situação, de repente eu falo alguma coisa e consigo magoar alguém que está próximo a mim, ou um familiar, ou um colega, enfim, o que acontece? Logo bate uma tristeza no meu coração, no meu íntimo. Parece que eu fico abatido. Nós pensamos assim, estraguei meu dia. Era para ser um dia tão legal hoje e de repente estraguei o dia. Como diz o outro, azedou, né? Complicou. Aí o que eu faço? Vou acumulando essa tristeza, vou tocando. Não. Aí entra a verdade de Jesus. Querido, você me perdoa? Eu falei alguma coisa e não ficou legal. Você me perdoa? Aí eu começo a entrar no conhecimento da verdade e da humildade e refletir sobre aquilo que é mais, o que é mais belo dentro do Evangelho, o perdão. Porque quando Jesus, passando todos os sofrimentos que ele passou, e as suas últimas palavras, olhando para tudo aquilo, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, é isso que nós precisamos assimilar como verdade. A busca do perdão incessante, a busca do amor ao próximo, a busca do conhecimento para que possamos, substituindo as nossas verdades pessoais, pela verdade do Altíssimo na nossa vida. E dentro dessa verdade nós vamos o quê? Enxergando um caminho mais aberto. Tendo mais luz na nossa caminhada. Passando as dificuldades com mais fé, com mais condição. Sem tanto desespero, né? Porque nós precisamos entender, irmãos, o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. Né? O quanto nós precisamos dessa luz na nossa vida, dessas verdades. E quantos irmãos estão perdidos, não conseguem entender, como disse o nosso palestrante, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que eu estou fazendo aqui. Qual é a minha missão? O que eu preciso buscar dessa vida? Finalizando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro ponto, Jesus disse assim: tenhais a vida e a vida em abundância. O que é isso aí? E muitos pegam na parte material. Opa, abundância, beleza, né? Não adianta nada eu ter o material em abundância
e ser uma pessoa que eu não consigo descansar o meu espírito à noite. A minha carne desmaia, através de medicamentos, através de uma série de coisas, mas o meu espírito não consegue descansar. Ficar preso nas minhas angústias, nos meus remorsos, nas minhas dores, nas minhas dívidas daquilo que eu deixei de praticar. E aí nós vamos buscar qual a verdade na nossa vida, para completar a nossa vida. O homem de bem, Santo Agostinho, que antes de dormir, de se deitar, ele refletia tudo o que ele tinha feito durante o dia. Se eu magoei alguém, preciso pedir perdão. Se eu deixei de fazer o bem para alguém, amanhã eu vou fazer o dobro para tentar completar o que eu deixei de fazer hoje. Então esse é o nosso pensamento, essa é a nossa verdade. E vamos deixar, irmãos, paulatinamente essa verdade tomar conta da nossa vida. Não de forma dentro do fanatismo, não. Porque nós precisamos entender o quanto, às vezes, determinadas doutrinas nos colocam uma verdade de inferno, nos colocam uma verdade de pecado, nos colocam uma verdade em processos dogmáticos, e a verdadeira verdade, vamos dizer assim, está tão longe de nós abraçarmos. Por isso as casas espíritas estão com as portas abertas. Venham ouvir uma palestra, venham tomar um passe. Ah, mas a minha doutrina, se eu for lá no centro, eu vou ser expulso, de jeito nenhum. Ninguém aqui vai questionar de onde você é, de onde você vem, ou vai pegar o seu nome e pôr numa relação para o próximo batismo, não. Aqui essa verdade ela é estabelecida individualmente no coração de cada um. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O quanto é bom ter um espírito em liberdade. O quanto é bom nós olharmos, orarmos, buscarmos a Deus, sem, na verdade, presunção nenhuma, sem peso nenhum em saber o quê? Que como somos imperfeitos, estaremos sempre num processo de aprendizado e de renovação. Agradeço a atenção de todos, que Jesus nos abençoe.